Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas Asvel, sou jornalista e hoje eu vim trazer alguns conceitos psicológicos que a gente não costuma utilizar quando a gente está discutindo basquete, mas que eu acredito que esteja ligado em tudo a nossa vida. Então, não seria diferente quando a gente está falando de NBA. E para que eu consiga explicar e ilustrar um pouquinho melhor para vocês, o case que eu vou abordar no vídeo de hoje é o do Boston Celtics, uma franquia que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar e que chegou longe nas últimas 2 temporadas, mas que diante da expectativa, para muitas pessoas não chegaram a lugar nenhum. Em resumo, o Celtics chegou nas finais da NBA de 2022 e acabou perdendo de virada contra o Golden State Warriors. Já no ano seguinte, 2023, o Celtics foi eliminado nas finais da Conferência Oeste, pelo Miami Heat. Se a gente está falando de Golden State e de um Golden State campeão, é basicamente imprescindível que a gente use o Curry como uma figura e como símbolo da franquia e da conquista. Então a gente também precisa pegar alguns pilares do lado do Celtics, e eu escolhi que fossem Marcus Smart, Jaylen Brown e Jason Tatum. E uma curiosidade completamente ignorável é que a cada ano do draft desses 3 jogadores celtas, o Golden State basicamente ganhou um título. Então, Marcus Smart foi draftado em 2014, Golden State campeão em 2015. Jaylen Brown draftado em 2016, Golden State campeão em 2017. Jason Tatum campeão... Tatum draftado em 2017, Golden State campeão em 2018. Falando do Curry, ele é um dos maiores, melhores e mais revolucionários jogadores de toda a história da NBA. E mesmo assim, só foi conseguir o seu primeiro título em 2015, quando ele já tinha seus 27 anos. Só pra gente usar como base, ainda em 2015, Marcus Smart tinha 21, Jaylen Brown tinha 19 e Jason Tatum tinha 17 anos. É muito natural que você imagine que um jogador de 27 anos seja mais autoeficaz, mais autoconfiante e muito mais recheado de expectativas de resultado do que alguém com 17, porque você vai enxergar nesse atleta mais velho uma margem de maior qualidade, você vai enxergar mais maturidade e por consequência vai enxergar que ele já precisa ter alcançado metas e atingido resultados que alguém com 17 talvez nem esteja pretendendo alcançar. Falando de um jeito mais simples e fugindo de termos técnicos, a autoeficácia é basicamente o que você se acha capaz de fazer para alcançar determinado resultado. Ou seja, vamos usar o exemplo do Curry. Ele é autoeficaz nas bolas de 3. Ele acredita que através dos arremessos de 3 pontos, ele vai conseguir alcançar o resultado. Para a construção da autoeficácia, é importante que a gente analise pelo menos bons 4 pilares, que seriam eles: persuasão social, resultados positivos, bem-estar e... qual que é o outro? Aprendizagem observatória, lembrei. E existe a extensão da autoeficácia, que é a autoconfiança. Sabendo que o caminho para a vitória seriam as bolas de 3, o Curry se permite executar ao máximo esses arremessos, sabendo que ele tem capacidade para isso. Então ele confia em si mesmo e em suas habilidades para que ele force essa quantidade de arremessos. Então, naturalmente, todas as decisões dele serão voltadas para isso, porque é onde ele encontra a sua própria autoeficácia. E mais uma extensão desses 2 tópicos é a expectativa de resultados. Ou seja, se você vê o Stephen Curry arremessando livre para uma bola de 3, você, ele, os torcedores dele e os adversários dele muito provavelmente vão esperar que a bola caia, porque você já tem essa expectativa de resultado. Então, a autoeficácia que acaba sobrando no Stephen Curry é uma coisa que eu sinalizo e percebo que havia muita falta dentro do Boston Celtics. E aí você começa a mensurar isso como um parâmetro para alcançar os resultados não tão positivos, né? Eles chegaram quase lá, mas não alcançaram a glória máxima. E aí eu acabo atribuindo a falta da autoeficácia. E é importante que a gente diga também que, obviamente, não é só isso que influencia no rendimento esportivo. Então a gente também fala de mismatch, a gente fala de condicionamento físico, a gente fala sobre questão técnica em si dos jogadores, a gente também fala sobre outras questões, né, e outros parâmetros psicológicos, tipo entrosamento, a gente também fala sobre motivação. E eu acredito que essa última palavra é uma grande virada de chave, ou não, para o Boston Celtics. Por que a autoeficácia seria tão importante para o Boston Celtics assim, e por que eu acho que existe um caminho dentro da motivação? Primeiro, porque você precisa da experiência de sucesso para alcançar a autoeficácia. E isso vem de fatores externos também. Por exemplo, a aquisição do Jrue Holiday
não é só uma reposição para a ausência do Marcus Smart, e até uma reposição elevada, né? Obviamente o Jrue ele acaba sendo muito mais relevante para a NBA como um todo do que o Marcus Smart, por mais que a gente tenha muito carinho por ele. Só que o Jrue ele já foi campeão, então ele tem a experiência de sucesso, que era a experiência faltante para construir essa autoeficácia em torno do coletivo do Boston Celtics. Quando você encontra um cenário de decisão, por exemplo, que é um fator basicamente muito delicado para a torcida e para os jogadores do Boston Celtics, porque na NBA TT, por exemplo, pelo menos na brasileira, o Tatum é reconhecido como um jogador pipoqueiro, por mais que ele seja o cestinha histórico do jogo 7, né? Só que vamos compreender e talvez tentar raciocinar em cima desse outro raciocínio que eu acho que está equivocado. Se a gente tiver uma final da NBA desse ano com o Boston Celtics, você vai esperar muito mais do Jason Tatum do que do Holiday. Por mais que o Holiday já tenha tido essa experiência de sucesso, e o Tatum não. Só que aí entra o fator esportivo. Então você tem a qualidade técnica, você tem a expectativa de resultado, que já foi um conceito abordado aqui no vídeo, né? E é normal que você construa isso de acordo com os protagonistas de cada time. A grande questão é que os protagonistas de cada time não conseguem esse resultado sozinho. E é muito interessante a edição também do Kristaps Porzingis, porque isso traz o Horford como um sexto jogador, e o Horford é um jogador que sempre se manipulou em prol do positivo, do coletivo do Celtics. Então a gente está falando de um cara que basicamente não chutava de 3 no começo da carreira, e hoje em dia basicamente o que ele tem de melhor a oferecer, pelo menos ofensivamente, é um corner ali, wide open, então ele fica ali bem paradinho e mata uma, duas bolas sempre muito importantes, né? São 6 pontinhos ali, que aí você não espera só isso, mas ele te agrega de alguma forma. E obviamente a minha percepção é completamente influenciada por eu ser um torcedor, um adepto da franquia. Mas, por exemplo, a motivação desse Boston Celtics na temporada, ela é muito constante. Então a gente tem um Jason Tatum que basicamente em toda oportunidade de entrevista, em toda oportunidade de deixa, assim, ele sinaliza que, por exemplo, ele não quer brigar por MVP. E eu não vou nem entrar no mérito dele estar no nível de brigar por MVP ou não. Mas ele diz que aquilo não tem relevância, porque ele já tem algumas conquistas individuais que são relevantes na opção dele como carreira, e aí agora ele quer priorizar o título. Então a gente também tem, por exemplo, o Jaylen Brown falando que a motivação dele nessa temporada era brigar por defesa, né? Então a gente estava falando de um Jaylen Brown que tem potencial sim, por que não, de estar entre o All-Defense da NBA. Enfim, a gente tem visto tocos ainda roubadas de bola, tem visto uma queda muito significativa de rendimento dos jogadores que estão sendo marcados pelo Jaylen Brown. Então assim, você vê que os jogadores compuseram algumas motivações que ao todo podem nos aproximar cada vez mais desse resultado. A liga é muito competitiva e obviamente existem muitos candidatos e obviamente também existem muitos fatores os quais a gente não consegue compreender tão bem. Então, por exemplo, se a gente perde o Holiday por lesão ou se a gente perde o Porzingis por lesão, que são as duas adições que trazem esse diferencial de alta eficácia, tanto psicológica quanto técnica para o time, a gente vai ver um Boston Celtics muito mais parecido com os das últimas temporadas. Vai enxergar um time que vai chegar longe, mas que muito provavelmente não vai conseguir quebrar aquela barreira, porque o time precisa de algo a mais para quebrar aquela barreira. E eu particularmente também, aí pode ser uma visão completamente distorcida, como minha perspectiva de torcedor, mas que a partir do momento em que se ganha o primeiro título, o segundo está muito mais próximo do que o primeiro está nesse momento. Então eu acredito que seja um trabalho de sequência justamente pela composição de fatores psicológicos. E aí a gente pode abordar, por exemplo, no documentário da Apple, do Stephen Curry, a forma como ele era desrespeitado e ofendido pela mídia e, tipo assim, de uma maneira completamente repulsiva, e isso influenciando dentro dele, sabe? Você tem essa permissão através do documentário de perceber o quanto ele estava afetado, porque ele estava se sentindo mais velho, ele estava tendo problemas de lesão, o time estava caindo de rendimento, e aí você tem jogadores muito mais jovens e muito menos revolucionários, por mais que também sejam bons jogadores, e aí eles obviamente serão muito mais afetados por esses contextos que influenciam, obviamente, na carreira deles, entende? A gente tem na NBA Brasil, né, um vídeo do Jaylen Brown e um outro vídeo do Jason Tatum, e no vídeo do Jason Tatum, que é basicamente para ele falar um pouco da vida, da carreira dele, ele usa um tom de frustração grandíssimo. Então ele fala, a gente chegou lá, e aí as pessoas ficam falando, vai ser no ano que vem, vai ser na próxima vez, vocês chegaram perto, vocês chegaram quase.
E aí ele não só teve essa experiência contra o Golden State, como também teve essa experiência contra o Miami Heat, onde infelizmente ele se lesionou no primeiro lance do jogo 7. Então, assim, acredito até mesmo pela conjuntura técnica e psicológica, que é basicamente o entrelaço que a gente está abordando nesse vídeo, que existia uma grandíssima chance do Celtics virar aquele jogo, mas não ocorreu. Então cabe a nós assistir e esperar para ver se o Celtics vai conseguir transformar a alta eficácia deles através da motivação. Espero que vocês tenham gostado, galera. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.